Olá, sou o professor Isaac Rodrigues. Nessa aula nós vamos falar sobre a relevância da comunicação eficaz e a organização dos processos nas rotinas administrativas. Mas basicamente, quando falamos em organização, nós estamos falando de empresa, né? Sejam elas públicas ou privadas, e estamos falando da forma como as empresas organizam, ou seja, distribuem os seus afazeres, tarefas, seus processos através de seus departamentos e como que é empenhado os seus recursos, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, né, sejam eles materiais, os diversos tipos de recursos envolvidos nas operações e a forma com que essas instituições alocam esses recursos em prol do seu objetivo, fim para qual ela foi criada. Isso é a estruturação de uma organização. Essa estrutura ela é dividida aí entre três partes, né? Podemos classificar aí em três momentos. Que está a estrutura organizacional, que é o esqueleto da empresa. Ele é desenvolvido e apresentado em forma de organograma, que mais adiante vamos ver do que se trata um organograma, né? E aí vai se definir aí os níveis hierárquicos, os canais de comunicação. Temos também a divisão do trabalho, que é a distribuição das tarefas entre todos os colaboradores daquela atividade, daquela empresa, daquele departamento em específico. A hierarquia e a autoridade, né, que é o estabelecimento das linhas de comando, os níveis de poder de cada indivíduo que compõe ali aquela organização. E daí nós passamos ao próximo passo, que é o processo e o fluxo de trabalho, né? Os processos. Falamos aí da estrutura, né? A estrutura a qual a empresa é dividida, e cada um desses departamentos a qual ela é dividida trabalham com processos. Processo nós podemos entender aí como a forma, né? A forma como as coisas são conduzidas no dia a dia da empresa. Esses processos, nós podemos apresentá-los, né, aos indivíduos em forma de fluxograma, que é uma ferramenta voltada para divisão do trabalho, a forma como início, meio e fim de que o trabalho é criado, perfeito? E a rotina administrativa, que é a repetição desses processos em um espaço de tempo. Esse espaço de tempo pode ser diariamente, pode ser semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e anual, né? Temos toda aí essa cadeia de desenvolvimento aí nos nossos processos. Aplicação das rotinas administrativas. Nessa aplicação, nós temos aí alguns pontos que podemos aí estar citando, né? Estar verificando nessa nossa abordagem aqui. Na aplicação da rotina, nós temos aí a clareza, que é o quê? Nós vamos garantir com que seja claro a distribuição de tarefas entre todos esses colaboradores, é garantir que eles saibam o que estão fazendo, o que devem ser feito, né? E o próximo passo é o controle. No controle é onde se vai monitorar, né, o indivíduo ou os processos, né, para ver se aquilo que foi feito no planejamento está sendo desempenhado, né, da forma como se foi pré-estabelecido. E aí vamos identificar alguns desvios, né, possíveis anomalias e algo que não está conforme aquilo que foi pré-definido para que se tenha uma qualidade nesse processo. Após o controle, nós temos aí o próximo tópico, que é a redução de custos, né? Isso aí vai evitar aí uma duplicidade de trabalhos, ou seja, evitar que dois ou mais indivíduos estejam fazendo a mesma coisa, né? Não estejam contribuindo
para esses passos, né? Podemos colocar assim, para esses passos e esses esforços de trabalho que se foi estabelecido. O próximo passo é a agilidade, é otimizar o tempo e otimizar esse tempo para que ele seja o mais breve possível, ou seja, que atinja o seu objetivo, o final da sua rotina, da sua tarefa, de forma mais rápida possível aí para melhorar os nossos processos. Perfeito? Vamos aí agora para os setores administrativos e suas funções essenciais. Então, como vimos na organização, né, na estruturação, nós dividimos a nossa organização, ou seja, a nossa empresa, em setores. Esses setores são diversos setores ali para alocar os nossos recursos. Como vimos, quais são os recursos? Recurso humano, recurso financeiro, recurso material e vamos ver aí o que é a função de cada setor dessa nossa divisão. Os principais setores que podemos citar aí, setor financeiro, eles são responsáveis por quê? Pelas finanças, pela saúde financeira da empresa. Lá podemos englobar o quê? Contas a receber, contas a pagar, né? A escrita fiscal. E o que essas subdivisões faz? A conta a receber, ele cuida o quê? Daqueles boletos, né? Do que o seu cliente, o seu usuário daquele serviço, daquele produto, está depositando recurso financeiro naquela empresa. Levou o material, ele vai depositar ali o pagamento, né? Então esse é o contas a receber. Essa empresa pode trabalhar com o quê? Com um financiamento, pode trabalhar com o pagamento, tem o pagamento à vista, né? Depois temos o pagamento aí a prazo, e esse prazo ele depende. Então o setor de contas a receber, ele tem como função monitorar e fazer o recebimento, a cobrança, né, desse ativo aí para a empresa. Então aí temos uma visão mais geral aí do setor financeiro. Vamos para o segundo setor, que é o setor de recursos humanos. Esse setor é responsável pela gestão de pessoas. Ele é responsável o quê? Por gerir aquele recurso que é o recurso humano. São as pessoas, né? Com as suas diversas aí, peculiaridades, né? Nós sabemos que as pessoas é o recurso mais importante dentro de uma organização. Por quê? Porque são através das pessoas que esses departamentos, que essas atividades são realizadas. Então, se requer aí uma atenção de um setor voltado justamente para essa área. Também é nesse setor que nós fazemos ali os pagamentos desses funcionários, né, dos nossos colaboradores. É feito toda a parte contábil, né, contabilística, o setor de recursos humanos calcula e passa esse valor, né, esses valores para o setor financeiro, que é quem faz o pagamento do recurso humano, ou seja, do meu colaborador. Depois nós temos aí também o setor comercial ou setor de vendas, que é o setor linha de frente, né? O setor ali responsável por fazer a comercialização do produto a qual a minha empresa fabrica ou comercializa, né? É o setor que faz escoar aí o meu produto ou o meu serviço. Perfeito? Temos também o setor de marketing. O setor de marketing, ele é responsável pelo quê? Pela imagem da minha empresa, né? Tanto internamente, através do endomarketing, quanto ao marketing externo, que é o que eu vou fazer a atração ou fazer a divulgação institucional da minha empresa, da minha instituição, perante a sociedade. Temos também o setor de logística e setor de compras, né? O setor de logística é responsável por quê? Por alocar, ou seja, estocar aquele meu produto e também transportá-lo, né? Movimentá-lo do meu estoque, dos meus armazéns até o meu cliente. Perfeito? O setor de compras é aquele setor que faz o contato com o meu fornecedor, os meus fornecedores.
né, que são parceiros de negócios, a qual eu compro os meus insumos, se tratando de indústria, né, ou o meu produto para que eu o comercialize ali no varejo, né, ou se tratar de um comércio de varejo. E temos também o setor de tecnologia da informação. Esse é um setor responsável pela comunicação, né, interna e externa do meu comércio. É o setor que vai tratar ali os sistemas, né, os sistemas de informática, a qual vai gerir o meu negócio, a comunicação com o governo, com os órgãos de fiscalização, com o fisco ali, também a comunicação interna, né, e toda essa parte voltada aí à tecnologia a qual eu tenho empregado no meu negócio. Aqui temos um organograma. Podemos ver um organograma e é a ferramenta a qual vai ser de melhor visualização para o meu colaborador, a forma como está disposta os meus departamentos, né? Nós vemos uma estrutura. Normalmente se tem o que? Na parte de cima, nós temos os departamentos que vêm com maior nível hierárquico, como presidência, né? No caso do exemplo aqui, uma Assembleia Geral, diretoria executiva, conselho fiscal, e vai descendo para os demais departamentos: financeiro, captação de recursos, gestor de saúde, recursos humanos, né? Tem subdivisões desses departamentos também, vai depender aí da quantidade, do tamanho da minha organização. Então, esse é o organograma, perfeito? Vamos para um exemplo prático aí de o porquê eu preciso organizar a minha organização, né? Organizar a minha organização ficou redundante, mas é isso, organizar a minha empresa, o meu negócio, o meu comércio, a minha atividade. Um time de futebol. Se nós pegássemos um time de futebol, colocássemos ali 11 indivíduos para fazer um jogo e não disséssemos para esses indivíduos qual que é a função de cada um, nós teríamos ali 11 pessoas correndo atrás de uma bola, né? Sem ter um norte, né? Uma forma organizada para se chegar ao objetivo de um jogo de futebol, que é o quê? Fazer gol no adversário. Portanto, nós temos aí a divisão de cada jogador, de cada componente desse departamento, né? Podemos dizer assim, cada jogador como um departamento. Cada um é responsável. O zagueiro é responsável ali pela defesa em determinadas áreas. Temos ali os laterais, né? Que são aqueles que vão levar a bola da defesa até o ataque, percorrendo as laterais do campo, né? Passando a bola aí para os meio-campo, que passar aí ali para o pessoal do ataque, que empregaria ali o gol. Então isso é um exemplo prático aí de uma estrutura de organização, de se fazer de forma organizada, né? E a necessidade de se fazer de forma organizada para que se tenha o objetivo de forma mais eficiente possível, né? Para se alcançar aí a eficácia de forma eficiente. Uma ferramenta de processos seria o fluxograma. Nós já citamos anteriormente, né? Como que é o fluxograma? É uma ferramenta que mapeia uma atividade. Enfim, como no exemplo aqui, nós temos aí o início, né? Aqui se trata de um comércio que tem, né? uma análise de crédito, né? Então, teremos aí para esse indivíduo ou para esse departamento esse processo aqui como início. Ele vai receber o pedido. No próximo quadrante, ele recebeu o pedido. Vai ter o cliente cadastrado? Se sim, o pedido será processado. Se não, vai cadastrar o cliente. Após o pedido processado, vai para o próximo passo, que seria o quê? O crédito aprovado. O crédito está aprovado? Se tiver aprovado,
envio para o cliente não aprovado, né? E, enfim, finaliza ali a minha operação. Caso contrário, se ele for aprovado, ele vai retirar o produto do estoque, após isso vai embalar o produto, após isso vai enviar para a transportadora e após entregar ao cliente, né? Então temos aí uma operação de venda aqui no seu fluxo, ou seja, é um processo organizado de como o meu colaborador vai desempenhar aquela função para a qual ele foi designado. Perfeito? Tendo em vista isso, nós temos aí podemos ver que teve aí uma operação bem grande, né? De pessoas envolvidas, departamentos, esses departamentos compostos aí por pessoas, e tem uma coisa que também é importante para ligar esses departamentos, que é o quê? A comunicação. Se eles não se comunicarem, fica impossível que essas operações elas possam ser realizadas aí com eficácia, né? Com eficiência. Então, o que é comunicar? Segundo Chavenato, a comunicação é um fenômeno que acompanha o processo de evolução do homem e sua cultura. O ato de se comunicar faz-se necessário na vida humana desde o seu surgimento e significa tornar comum uma mensagem ou informação. A comunicação não pode ser entendida apenas como o ato de falar. O ato de falar você não está comunicando, porque a comunicação se a mensagem entregue ela foi compreendida pelo seu receptor. Se o seu receptor não recebe aquela mensagem, se ela se recebe com distorções ou que de forma que não bem compreendida, ela não se obteve ali uma comunicação, né? Portanto, a comunicação dentro de um setor business, né? Um setor de negócios, um setor administrativo, ela é de extrema importância e deve-se ter o devido cuidado aí para que não possa interferir e gerar aí ônus para a nossa operação, certo? Então, se tem aí que eu tenho que treinar o meu colaborador, o meu funcionário aí, para que ele possa desempenhar, né, praticar uma comunicação clara, para que ela seja eficiente e que atinja a eficácia, certo? Essa é a nossa abordagem de hoje, né? Convido vocês agora a fazer uma atividade, faremos uma atividade, um exercício para ficar mais fixado nas nossas mentes aí, e possíveis dúvidas que possamos aí debater, sentar e conversarmos junto a respeito. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.